Bom, eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês da experiência de como tá sendo o Chile. Essa conversa é um pouquinho longa, acho que é por isso que eu escolhi esse espaço, esse lugar, para poder conversar um pouquinho com vocês sobre a cultura, sobre a linguagem e como que tá sendo essa minha chegada e experiência, né? Vai fazer um mês que eu cheguei aqui, eu vim dia 6. Eu vim dia 6 de junho, quando eu decidi viajar e fazer voluntário. Não foi difícil tomar essa decisão, porque eu estava numa realidade um pouco difícil. Então, sair para viajar parecia a decisão mais fácil. E a primeira coisa que eu pensei foi: não vou contar para ninguém, porque eu já estava muito decidida e eu estava com muito medo assim de contar para alguém e alguém me desanimar de fazer essa viagem, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa foi isso, assim, decidir não compartilhar com outras pessoas por hora, para garantir que essa minha decisão ia ser de fato a decisão que eu ia tomar. A chegada aqui no Chile foi um pouco desafiadora, porque eu vim para o Chile sem conhecer ninguém, sem nenhum contato, sem nenhum telefone de pessoas. Mas essa decisão de fazer isso sozinha foi muito importante para mim, de me tornar viajante. É esse o meu propósito agora, né? Viajar pelo mundo. Parece loucura, mas é uma loucura que eu gosto bastante dessa experiência de ser uma viajante. Eu tô trocando voluntariado e eu vou explicar para vocês o que é esse voluntariado, né? Voluntariado, eu tô usando um aplicativo que se chama WorldPix, que tem voluntariados por todo o mundo. Em todos os lugares do mundo tem voluntariado e você troca horas de serviço por estadia e alimentação. Alguns lugares têm alimentação, outros lugares não. Você pode escolher, né, aonde você vai ficar, se vai ter alimentação, se não vai ter. Então foi uma decisão bem interessante, assim, e o mais legal é que eu vim sem saber falar espanhol, eu vim sem internet, que eu achei que a minha internet ia funcionar aqui, eu pesquisei na internet, parecia que ia funcionar. Só que quando eu cheguei eu percebi que... Olá! Bueno! Quando eu cheguei aqui que eu percebi que a internet não iria funcionar. E a moeda do Chile é muito cara também, né? Então foi uma grande surpresa, porque eu achei que seria um pouco parecido com o do Brasil, mas o real brasileiro vale muito pouco aqui no Chile. E foi uma surpresa, mas como eu tinha escolhido um voluntariado que tinha alimentação incluso, eu consegui regular bem assim, a questão de grana. Como eu disse, eu cheguei sem saber absolutamente nada em espanhol, né? E eu acho que a principal surpresa que eu tive, boa, né, foi de ter encontrado duas brasileiras, mulheres incríveis, né, que são viajantes, que viajam há muito tempo. E é muito legal nesse mundo, assim, nesse universo de viajantes, de mulheres viajantes principalmente, que o fato de você ter coragem não é algo negativo, né? Então elas falam, Jojo, elas falavam assim, né? Falam assim, que eu fiquei amiga delas e são incríveis. Você foi muito corajosa de ter seu primeiro mochilão ser direto no Chile, de sem saber falar espanhol. Então aquilo que naturalmente a gente vê como irresponsabilidade, algo do tipo, é percebido no mundo da viagem como uma coragem. E eu gosto muito dessa perspectiva de se perceber no mundo de uma forma corajosa, sabe? De desbravar e não ter medo, porque eu acho que quem me conhece um pouquinho, mas eu falo muito sobre isso, como que o medo muitas das vezes nos impede de fazer coisas, de sair de lugares, de situações, de pessoas, de empregos que não fazem a gente de fato feliz, né? Então, essa perspectiva de me ver como alguém corajosa foi algo que eu tenho gostado bastante. Sobre a língua, né, do espanhol, eu tô encantada com o espanhol, encantadíssima. Meu primeiro voluntário foi em Curacaví,
que é uma cidade metropolitana de Santiago, só que é como se fosse uma cidade do interior. Então as pessoas lá, sabe, a vizinhança, é todo mundo muito acolhedor. E a forma como as pessoas se relacionam me lembrou muito Minas Gerais. Então, assim, eu me senti muito acolhida, sabe? E eu escolhi um lugar que fosse na roça, que tivesse cavalo, porque eu vim muito com esse propósito de trabalhar com os cavalos, de continuar em contato com os cavalos. E foi uma grande surpresa para mim, porque em um certo momento eu estava com os cavalos nessa fazenda onde eu fiquei, no primeiro voluntariado, e eu não estava conseguindo me conectar com esses cavalos. E aí eu fiz uma oração assim interna, conversei com os cavalinhos e falei, meu Deus, se esse não for meu propósito de estar com os cavalos, me dá um sinal, né? Ou se for meu propósito, me dá um sinal também. E foi muito interessante porque eu saí para caminhar e eu encontrei um centro equestre de um espaço que dava aula de equinoterapia. E para mim aquilo foi um bom sinal, sabe? De perceber que sim, tá tudo bem trabalhar com cavalos, que acho que os caminhos estão abertos para isso também. E eu tive a experiência de trocar aulas de equitação por aulas de yoga com cavalo. Foi uma experiência muito rica, me deu vontade de ficar lá para sempre. E acho que essa foi a minha primeira decisão importante de ser tomada aqui no Chile. Que foi a vontade que eu tive de continuar ali, para continuar próxima dos cavalos, continuar fazendo aquele câmbio, né, aquela troca de aula de equitação com yoga, mas ao mesmo tempo o propósito de viajar era maior, sabe, de pensar, eu tenho muita coisa para descobrir, eu tenho muita coisa para poder experienciar, e se eu cerrar meus pés aqui agora, talvez eu não conheça outras coisas, né. Então as portas estão abertas, espero voltar para esse espaço em outro momento, especificamente com esse propósito, né, de fazer essas trocas de yoga com cavalo. Mas por outro lado, eu percebi que aqui no Chile tem muito cavalo. Então, assim, acalmou meu coração, sabe? Todo lugar aqui, por exemplo, eu já cheguei, pesquisei, e tem 2 centros equestres próximos, né? Então, esses voluntariados, essa vida nômade, né? Ela te permite fazer vários câmbios, várias trocas. E todas as nossas habilidades, elas podem virar trocas em algum momento, né? Oportuno. Mas eu decidi, a princípio, manter o meu propósito de viajar, de conhecer outros lugares, outras culturas, outras formas de pensar, do que necessariamente, unicamente com os cavalos, né? Por agora. E eu cheguei no Chile com o propósito de voltar, com vários propósitos, né, gente? Eu não tinha nada, pelo menos propósito eu tenho que ter. Eu cheguei com uma ideia de ir para o sul do Chile, porque me disseram que era muito bonito, mas aconteceu que eu assustei com o frio. Gente, é muito frio, né? Bom que eu tenho amigas maravilhosas, o Kim, a Alice. Primeira coisa que eles se preocuparam foi exatamente com o frio. Ganhei luva, ganhei cachecol. Mas eu mesma não pensei tanto nessa questão do frio. E onde eu tava fazendo menos 4 graus. E aí eu pensei, se eu descer vai ser mais frio. E eu tenho certeza que eu não estava preparada para tanto frio. E é por isso que eu vim para La Serena, que é 7 horas de viagem de Santiago para cá. É um pouco mais ao norte do Chile, então é mais calor. E na praia também faz mais calor do que nas cidades longe da praia, né? Então foi uma decisão que eu tomei. E eu tô muito encantada com a língua, sabe? A linguagem que as pessoas falam aqui é uma linguagem, me parece que ela é mais otimista, eu tenho essa sensação, assim, sabe? Os jargões, assim, que as pessoas usam. Por exemplo, que rico, que belo. É muito pra cima sempre as expressões, sabe? O que rico me encantou muito, assim, sabe? Quando você vê uma coisa bonita, você fala que rico. Quando você tá comendo alguma coisa gostosa, que rico, sabe? Esse que rico me alegrou muito, assim, essa expressão. E eu tô usando ela bastante, assim, porque é uma forma... Eu acho que é uma forma bastante pra cima, assim, né? De se expressar e de falar, ao invés de que bonito, que legal, sabe? Que rico. Eu gostei muito. Outra expressão que eu gostei, esquecito, é algo
legal também, isso me assusta um pouco. Que assusta não, né? Nada me assusta assim, nesse sentido de linguagem. Mas a primeira vez que eu ouvi, eu falei, ai gente, que... eu recebi um elogio e a pessoa falou que esquisito, acho que era de um anel, de um brinco, não sei. E eu pensei, esquisito? Você tá achando esquisito? Não, esquisito é algo bueno, sim. E é uma linguagem, o espanhol, não sei se é por causa das experiências que eu tô tendo, das trocas que eu tô tendo, mas é uma língua que não se fala triste, sabe? Ela se fala aberta. Então, muy bueno, que rico, pero, sabe? São sempre palavras, são sempre expressões, são sempre palavras e expressões que são abertas, sabe? Eu tô gostando muito disso. E por mais que na verdade, eu não sei se eu tava com medo, não, mas eu tava um pouco receosa de não saber a linguagem, mas eu sabia que eu ia me virar. E eu tô recebendo até elogios, assim, eu tô aqui, vai fazer um mês, dia 6 vai fazer um mês, mas eu tô conseguindo me comunicar bem, assim, sabe? Ainda não passei muito aperto, assim, pra poder me comunicar com as pessoas. Uma coisa muito valiosa que essa viagem já me trouxe aqui, nesse momento, é que o meu primeiro voluntariado foi numa casa onde a dona da casa trabalhava com medicinas, né? E perceber que esse lugar das medicinas alternativas, o tarô, os banhos, os incensos, toda essa minha expressão espiritual e artística também, né? Que a minha espiritualidade ela é muito artística também, assim, né? O fazer esbarra muito na arte. Estar em um lugar onde eu e as outras pessoas lidavam muito bem com a espiritualidade, que é uma espiritualidade muito próxima da minha, sabe? Nossa, me destravou uma coisa muito gostosa em mim, sabe? De perceber que eu posso... Não é uma loucura, não é uma insanidade, eu senti que não tô bem e eu preciso de um banho de arruda, por exemplo, né? De perceber que eu tô um pouco na dúvida o que fazer, tirar umas cartas de tarô para poder saber qual que é a orientação que eu devo tomar, qual que é a energia que tá para cada um desses caminhos. Conviver um mês com pessoas que é muito natural, sabe? Que não tem esse medo, esse temor, sabe? Sobre essa expressão da espiritualidade me fez muito bem, sabe? Me fez bem porque assentou em mim esses medos que eu tinha de julgamento, do que as outras pessoas iam pensar. Porque quando a gente convive com outras pessoas que também têm essas práticas, a gente fala, gente, é natural, né? Aqui talvez em um lugar não seja, mas aqui está sendo. Então é muito valioso isso. Está sendo muito valioso isso para mim. Perceber a minha espiritualidade como uma forma de fato natural que outras pessoas também presenciam. Tem uma coisa muito interessante aqui no Chile também, que eu vi isso em uma informação aí no Google, acho que na legenda talvez eu coloque uma informação mais precisa, mas eu vi que 85% da população aqui no Chile é população originária indígena aqui. E eu tive uma grande surpresa, uma grande experiência de poder conhecer a Paula, que é uma especialista que é uma especialista no povo Mapuche, né? Que levou a gente para poder presenciar um solstício, que seria o ano novo dos Mapuches lá no Chile. Lá no Chile, aqui no Chile, lá em Santiago. E é muito bonito a espiritualidade dos Mapuche, porque a mama, a Pachamama, né, a mãe, a terra, ela é tão importante quanto o pai, assim, né? Os dois se completam. E existe uma percepção, eu não vou saber falar com profundidade, né? Mas acredito que seja uma percepção muito próxima dos indígenas do Brasil também, de perceber que a terra que nos dá água, que nos dá comida, que nos dá tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver, é um ser vivo, né? É um ser que conversa, é um ser que compartilha conosco e que a gente também deve respeitar a forma como a gente cuida da nossa comida, da nossa alimentação, da nossa vida, das pessoas em volta.
E a forma como a gente cuida da terra, né? A forma como a gente se conecta com a terra, o organismo vivo, né? A Pachamama. É algo muito valioso, assim, de perceber uma cultura viva, uma cultura rica, uma cultura colorida, uma cultura cultural, assim, artística muito bela, né? Que tem esse olhar para a natureza, para o feminino, para o masculino, principalmente para o feminino, né? De uma forma diferente do que a gente está acostumado dentro das religiões cristãs, né? Que Deus está sempre distante, lá no céu. Oh Deus, me salva, me desculpa por todos os males, por todos os pecados, né? Não tem muito essa percepção, assim, de que eu sou pecadora, de que eu devo sempre estar pedindo perdão, de que eu estou sempre em dívida com Deus, não. É uma visão muito mais integrada, assim, com a natureza, com a vida. E em todo lugar que a gente vai, a gente percebe traços, assim, indígenas, de pessoas indígenas. Isso é muito bonito, muito bonito aqui no Chile, muito bonito. Outra coisa que eu tô achando muito interessante também, que também abriu, assim, fez um puff na minha cabeça, é essa possibilidade de estar em vários lugares, né? Se eu tô no frio e o frio não me agrada, eu vou para um lugar que tá calor, né? Se eu tô na neve, eu posso ir para um lugar que tem praia. E perceber o mundo como um quintal, perceber os países como possíveis de se conhecer, tudo isso está sendo uma experiência muito rica, muito rica, muito rica. Penso que é um pouquinho disso, né? Eu continuo muito firme nesse propósito de que a gente precisa estar bem, né? A gente precisa buscar o nosso bem-estar, sim, né? E para isso a gente não precisa ter culpa de estar feliz. Nossa, gente, isso está sendo uma coisa assim que eu tô destravando mesmo assim internamente, sabe? Teve um dia que eu saí à noite, não dormi porque a gente estava na festa, na balada. E aí o outro dia era meu dia livre e eu decidi dormir o dia inteiro, tava muito frio. E eu deitei debaixo das cobertas assim, e eu pensei, cara, eu mereço descansar nesse dia, eu mereço dormir. Quando eu me percebi naquele centro equestre, fazendo esse câmbio de aula de equitação com yoga, em algum lugar veio esse pensamento, você não merece, sabe? Você não devia estar aí, isso é muito pra você. Então, uma frase que eu tenho reafirmado sempre, assim, igual tá aqui agora, sabe? É olhar para esse lugar e falar, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. E é uma coisa que a JK sempre fala, e ela tá muito certa, que é sempre pode melhorar. Tá bom, pode ficar melhor ainda. Porque as palavras realmente têm poder, né? Se eu fico o tempo todo falando, eu tô velho, eu tô chata, eu não consigo fazer nada, eu faço tudo errado, eu sou péssima, a vida é ruim. Se eu tô o tempo inteiro falando isso, é isso que eu vou vivenciar, é isso que eu vou experienciar na minha vida, no meu dia. Então é uma coisa que eu tenho trabalhado muito internamente isso, sabe? É dizer pra mim mesma, em todos os momentos, eu estou muito feliz, né? Eu estou muito satisfeita. Em todos os momentos eu digo pra mim mesma, eu mereço, eu mereço, eu mereço tudo isso, porque são as minhas perninhas, o meu trabalho, né? As minhas decisões, as minhas escolhas que estão me fazendo vivenciar esses lugares e eu mereço estar aqui, eu mereço ser feliz, eu mereço estar bem, eu mereço estar com pessoas que não julgam, né? Eu mereço estar com pessoas que pensam diferente, que me ensinam coisas diferentes, que reafirmam coisas boas em mim e principalmente que não julgam a minha forma de ser, né? Que eu acho que esse é o maior... no final, assim, é um pouco da maior experiência, assim, que eu aprendi aqui até agora, sabe? É que o meu jeito de ser, a minha espiritualidade, a forma como eu acredito, que eu vejo a vida, que eu vejo a espiritualidade, que eu presencio e vivencio a minha fé, é algo rico, né? É algo valioso, né? E estar com pessoas que reforçam isso, que ser comunicativo é bom, ser corajoso é bom, estar em lugares bons é bom,
Sorrir é bom, né? Tudo isso tem me feito me sentir bem em ser quem eu sou, sabe? Acho que esse é o maior ensinamento que eu aprendi até agora e é algo que eu quero levar por toda essa viagem, que é eu mereço ser feliz, né? E quem eu sou, a forma como eu penso, a forma como eu acredito na vida não é algo estranho, não é algo esquisito, né? Depende do lugar onde eu habito, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. E se tem uma mensagem que eu quero deixar para esse primeiro vídeo, que eu vou subir para o YouTube, é que é muito difícil ter coragem quando a gente precisa ter. A gente, principalmente nós que somos mulheres, a gente aprende desde o primeiro dia que a gente nasce, quase, né? A ter medo, 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 muito medo. Isso vai encolhendo a gente. A gente vai acreditando que a gente precisa ter medo o tempo todo. É claro que isso não quer dizer que a gente deve ser irresponsável, muito pelo contrário. Eu tô aqui nessa praia agora, mas eu sei que é uma praia segura. Eu já conversei com várias pessoas, perguntei várias pessoas. Eu escolhi a cidade, porque é uma cidade segura. Então a gente faz tudo possível para poder minimizar os danos, né? Mas o medo não precisa ser meu dono. Às vezes a gente está numa situação ruim e a gente não percebe, não enxerga que existem outras possibilidades, porque a gente está com medo, né? Então eu acho não, tenho certeza, que se tem uma mensagem que eu quero deixar para as pessoas é que sempre é possível melhorar. E a gente não precisa ficar apegado à tristeza. A gente não precisa se apegar aos momentos ruins, a gente não precisa se apegar às situações, às pessoas ruins da nossa vida. A gente leva de bom tudo que a gente aprende das pessoas, né? Mas a gente não precisa se apegar à tristeza. Muitas das vezes a gente tem uma tristeza de estimação. E por que a gente não pode ter uma alegria de estimação? Sabe? Por que não ter uma alegria de estimação? E acho que é a principal mensagem que eu deixo agora, assim, sabe? Pra gente ter alegrias de estimação, deixar um pouquinho as tristezas e ressignificar essas dores para cada vez estar melhor consigo mesmo dentro do corpo que a gente habita, do corpo que a gente veio, da forma como a gente veio e ser o melhor possível de quem nós somos, aonde quer que a gente esteja. Acho que é isso por hoje.